Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série, a nossa jornada na Epístola, no livro aos Hebreus, e nós entramos agora no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo bem complexo, porque lida com questões relacionadas, por exemplo, à apostasia, mas eu quero colocar a nossa atenção na parte segunda, na parte final, em que, a despeito de toda a crise do ser humano e de toda a pecaminosidade desse ser humano, que pode levar a situações onde ele não reconhece a graça de Deus na sua vida, Deus, ele de maneira graciosa e misericórdia, ele nos concede uma aliança. A partir do versículo 13, nós temos aí o exemplo de Abraão, que diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Ora, se existe alguém nessa existência, nesse universo, que não precisa jurar, é justamente Deus, porque a palavra de Deus é imutável, é verdadeira. O juramento só se faz algo pertinente quando você tem dúvidas de que daquilo que foi falado realmente vai se cumprir. Mas quando Deus fez essa aliança para que nós pudéssemos ter a mais absoluta confiança e esperança na expectativa dos cumprimentos daquilo que Deus prometeu, Ele, por si mesmo e por amor do seu nome, fez uma aliança com Abraão e, consequentemente, com toda a sua descendência, e jurou que iria os multiplicar e abençoar os seus descendentes. E no versículo 15 nós temos: e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Quando Deus promete alguma coisa, e, numa linguagem bíblica, quando ele assegura o cumprimento dessa promessa, que é justamente a aliança que ele faz, o juramento que ele faz, nós podemos completamente e de maneira segura descansar naquilo que ele falou, porque aquilo que ele prometeu certamente vai se cumprir. O grande problema é que nós não temos a paciência de esperar. A grande crise e as aflições, as angústias que surgem do nosso coração é que talvez nós queremos todas as coisas de Deus para agora e para hoje. Mas nós temos a consciência também que, por Deus ser perfeito e absoluto, Ele, mais do que ninguém, tem a mais clara consciência de quando é o melhor momento para que a realidade daquilo que foi prometido tivesse acontecido, aplicado aqui ao exemplo do nosso Abraão. E Deus confirma esse juramento. E não somente confirma esse juramento, mas dá uma lição a todos nós hoje, que somos descendentes de Abraão, para nós esperarmos na promessa firme que Deus fez. Versículo 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Ou seja, por meio de Jesus Cristo veio todo o cumprimento das expectativas e das promessas que Deus havia feito com Abraão. E por Jesus Cristo ter vindo e ele ter sido uma nova garantia e a mais perfeita de que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, nós podemos ter realmente esperança. O que é esperança? Geralmente nós colocamos como nosso ponto de esperança as coisas imutáveis deste mundo e dessa existência. Nessa existência, o máximo que nós podemos ter são expectativas. Expectativas de coisas que, de acordo com a situação, podem acontecer ou podem não acontecer. Mas a esperança está firmemente conectada com um aspecto da realidade da verdade. Ou seja, a esperança aliada à fé nos conecta a algo que vai com certeza acontecer de acordo com os propósitos e de acordo com o tempo de Deus. O cumprimento das promessas que Deus fez por meio de Abraão, que atingem a nossa vida hoje, vão ser totalmente cumpridas por meio de Jesus naquele dia, porque Deus mesmo jurou por si mesmo e o maior penhor dessa aliança foi nos enviado para que, por meio da sua morte,
nós pudéssemos ter hoje a mais clara esperança de que nele, em Cristo, temos o sim e também o amém. E o versículo 19 e o 20 vão completar essa sessão dizendo o seguinte: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho desse sacerdócio de Cristo relacionado a Melquisedeque. Mas hoje, o desafio que a palavra de Deus nos dá é de quanto nós guardamos a nossa esperança no firme fundamento das promessas que Deus fez para nós. Que Deus não precisava ter jurado, por Ele mesmo a palavra já se estabelecia, mas para que fosse nossa segurança, Ele jurou, afirmou, prometeu e garantiu que todos nós, que nos achegamos a ser o seu povo, que fomos chamados por Ele, teremos o nosso fim junto a Ele, dentro do cumprimento de todas as promessas que Deus fez para nós. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!